Qual o maior capacitor que você já viu na sua vida? Provavelmente ele não tem mais que 1 metro, né? Se eu te disser que por conta do efeito ferrante, os capacitores podem ter centenas de quilômetros. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o efeito ferrante e como ele transforma as linhas de transmissão em capacitores colossais. Imagina que uma linha de transmissão, eu vou desenhar somente uma fase, mas essa explicação vai servir para circuitos trifásicos, que é como se costuma transmitir energia elétrica, né? A tensão que nós temos aqui, ela vai variar de acordo com a nossa senoide de tensão, né? Passando pelo positivo, depois pelo negativo, pelo positivo de novo, negativo, vai ficar variando assim de acordo com a frequência da rede. Para essa análise, vamos considerar esse momento aqui especificamente, que é o pico de tensão máxima positivo. Nesse momento nós teremos a rede energizada positivamente. Essa carga, por ser positiva, ela vai acabar atraindo elétrons que nós temos aqui na Terra e eles vão para mais próximo da superfície. Então nós teremos vários elétrons que são cargas negativas, né? O positivo nada mais é do que a ausência de elétrons, né? Não diria ausência, mas a falta de elétrons, ela transforma as cargas em positivas, enquanto que as cargas negativas é quando está sobrando elétrons. Então, como nós temos aqui uma linha que está precisando de elétrons, já que é uma carga positiva, então ela vai atrair elétrons. Então, como ocorre essa atração, vai se concentrar aqui na superfície da Terra cargas negativas, vai se concentrar elétrons aqui que estão sendo atraídos pelas cargas positivas. E o que representa esses dois polos opostos aqui, duas cargas opostas afastadas e isoladas pelo ar? É basicamente um capacitor. O capacitor, qual que é a diferença, né? Ele é construído para fazer justamente esse papel, onde se concentram cargas diferentes, mas existe um isolamento aqui no meio para que nunca haja o contato de fato. E aqui, naturalmente, acaba se formando um capacitor. O que determina a capacitância do capacitor em termos geométricos, existe como determinar isso em termos elétricos também, mas em termos geométricos o que determina é a distância entre as duas armaduras, entre essas duas placas, e também a área delas, né? Quanto maior a área, maior a capacitância, e quanto menor a distância, maior a capacitância também. Então, existe uma relação aí, e apesar de que quando nós temos esse capacitor natural entre a linha de transmissão e o solo, esse capacitor natural ele tem uma distância significativa, né? Nós temos uma boa distância aqui entre a Terra e a linha. Apesar disso, nós temos uma área muito grande. Eu representei a carga positiva somente aqui, né, nesse segmento, mas para os dois lados que nós temos aqui, isso por centenas de quilômetros, nós temos centenas de volts por centenas de quilômetros, né? Então, por conta dessa área grande, ela acaba compensando essa distância significativa e por isso o capacitor acaba se tornando significativo também. Ele tem uma capacitância grande justamente por conta dessa área grande também. E para quem trabalha com capacitores aí na correção de fator de potência, sabe que um capacitor ele acaba elevando a tensão. Deixa eu desenhar novamente o nosso capacitor aqui. Esse canetão já era, né? Deixa eu desenhar de vermelho mesmo. Para quem trabalha com capacitores aí na correção de fator de potência, sabe que ele acaba elevando o sinal de tensão. Nesse caso, fazendo o papel inverso da queda de tensão, né? Enquanto a queda de tensão vai reduzindo o sinal de tensão, essa capacitância natural aqui, por conta da distância grande na linha de transmissão, ela acaba causando o efeito inverso, que é aumentar o sinal de tensão. Se nós analisarmos aqui um momento diferente, deixa eu até pegar o canetão azul de novo, se nós analisarmos um momento de pico negativo da tensão, que tem exatamente o mesmo potencial do positivo, só vai inverter o sinal, né? Não só o sinal, mas a direção da corrente. A tensão é o que proporciona o fluxo de elétrons, né? E quando a gente fala de negativo, não é que seja uma força negativa, é uma força igual a positiva, só que empurra os elétrons no sentido contrário, enquanto que uma vai empurrar num sentido, a outra empurra no outro sentido. E nesse caso, o que mudaria somente é que nós teríamos um negativo aqui na linha de transmissão, e aí, ao invés de esse negativo atrair outros negativos, ele vai
atrair positivos? Não, não vai atrair positivos, porque o positivo, que é o próton, ele não se move, apenas os elétrons que se movem. Então, os elétrons que estavam concentrados aqui na superfície, eles vão ser repelidos e, portanto, eles vão ficar mais distantes aqui. Os prótons, por sua vez, que não se movem, eles vão continuar espalhados por todos os lados. Antes dessa dessa atração aqui, né, causada pelos elétrons, antes disso nós tínhamos uma mistura, né? Quando a Terra não está polarizada, existe uma mistura de elétrons e prótons que fica equilibrada justamente para não ter quando não tem uma carga, ela está equilibrada assim a quantidade, mas no momento em que há uma carga negativa repelindo os elétrons, eles estavam misturados com os prótons. Se eu estou repelindo os elétrons, eu vou retirar esses aqui de perto. O que sobra são os prótons. Então nós temos um positivo aqui e esse capacitor natural, ele continua existindo, somente com a polarização inversa. Então isso acontece ao longo de todo o ciclo de tensão, passando pelo positivo e negativo, esse capacitor ele fica existindo a todo momento. Mas a diferença então é que vai inverter a polaridade. Para quem acompanha com frequência aqui o canal, viu o vídeo sobre o colamento capacitivo, onde nós também temos uma capacitância natural, mas lá não acontece nas linhas de transmissão, e sim nos comandos elétricos, né? E o problema que lá no colamento capacitivo é de um contator que não desliga. Nós temos um contator que, mesmo abrindo o contato do comando, ele se mantém ligado. É um problema bem grave, inclusive eu sugiro que você assista esse vídeo caso você não conheça o colamento capacitivo. Mas lá o problema é não desligar o contator, né? Aqui o problema é o excesso de tensão, é a sobretensão. Como eu já disse, os capacitores têm essa característica de elevar a tensão. Então, se em um ponto aqui, do ponto inicial da nossa transmissão, nós temos uma tensão de, vou chutar um valor aqui, 400 kV, 400 mil volts, né? Aqui do outro lado, dependendo dessa distância, pode chegar, por exemplo, 420 kV. Eu falei antes até que essas tensões aqui estão na casa das centenas de volts, né? Na verdade, é das centenas de milhares. Então, corrigindo o que eu falei inicialmente, são centenas de milhares, né? São tensões muito altas e por isso, inclusive, que acontece isso aqui. Você não vai ver isso aqui acontecendo numa tensão baixa, né? Isso aqui vai acontecer em tensões mais altas. Então, o nível de tensão, ele sai da geração no nível e chega lá na carga com um nível maior. E isso acaba se transformando num problema por diversos motivos, né? Tanto para a própria rede quanto para as cargas, apesar de que isso aqui dá para corrigir também depois. Mas enfim, para corrigir isso aqui, para não danificar as linhas de transmissão em si, o que acontece? São instalados o que é o contrário do capacitor, né? Que são os indutores. Então você instala um indutor desse lado e um indutor desse lado aqui também. Entre esses indutores aqui, a tensão ela tende a se elevar da mesma maneira, né? Então pode ser necessário você instalar outros indutores ao longo das centenas de quilômetros que tem uma linha de transmissão. Não é a cada poste como está aqui, né? Que na verdade são torres, né? Eu desenhei como postes aqui só para ficar mais fácil de desenhar. Mas não é a cada torre que você vai ter um indutor. Isso aqui são centenas de quilômetros de distância entre um e outro. E aí são feitas subestações também para que se possa ser instalado esses indutores. Mas basicamente a maneira de corrigir isso é dessa maneira aqui, para evitar picos de tensão, seja no começo, no final ou no meio da linha de transmissão. Isso aqui é mais significativo ainda quando se tem uma abertura dessa linha de transmissão do lado da carga, porque a queda de tensão ela acaba amenizando um pouco esse efeito, o efeito ferrante. A queda de tensão acaba amenizando um pouco o efeito ferrante, mas a partir do momento que você desliga o lado da carga, não tem corrente e, portanto, não tem queda de tensão, e aí a tensão vai atingir seu pico máximo aí por conta do efeito ferrante. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir o vídeo sobre o colamento capacitivo, que é um fenômeno muito interessante aí e que acaba quebrando a cabeça de muita gente que não sabe o porquê dos motores não se desligarem. Mesmo interrompendo o comando, eles se mantêm ligados e tem a ver com o efeito ferrante também, porque também é uma capacitância natural. Então confere lá, você vai gostar com certeza.